Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o SMATcast, que é um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a ESMAT. Meu nome é Franciele e eu trabalho como jornalista aqui na ESMAT. E hoje a gente vai entrevistar a doutora Adriana Manta da Silva, uma especialista em Direito do Trabalho e Gênero. Doutora Adriana, é um prazer tê-la aqui. E para começar, você poderia contar um pouco sobre a sua formação e experiência na área do direito antidiscriminatório? Claro. Primeiro, muito obrigada, pelo convite para estar participando desse projeto muito interessante, lindíssimo. Estou adorando, Obrigada. Uma honra estar aqui. É a segunda vez que eu estou aqui no Tocantins participando, a convite da SMAT, participando de eventos sobre assédio sexual, assédio moral e discriminações. Eu sou juíza do trabalho há 16 anos, lá no TRT da Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Atualmente curso mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e há um bom tempo faço essa interseção entre o direito, especialmente, e o direito ao trabalho e o direito antidiscriminatório, mas especialmente focada no gênero. Eu comecei os meus estudos a partir de estudos feministas e a partir desses escritos, dessa inserção, da militância feminista mesmo, lá no dia a dia, que eu integro institutos lá na Bahia de militância feminista, eu passei a atuar e a estudar academicamente as interseções entre o direito antidiscriminatório e o direito do trabalho. E hoje, lá no TRT da Quinta Região, a Escola Judicial mantém um grupo de estudos que faz justamente essa interseção, um grupo de estudos de direito antidiscriminatório no mundo do trabalho, que eu já coordeno ele desde 2022, desde o ano passado. O grupo está no 4º ano de existência, meu 2º ano como coordenadora. A gente sabe que as ações, essas que estão sendo realizadas pelo Poder Judiciário através da SMAT, de enfrentamento e prevenção ao assédio, podem ajudar a sensibilizar os magistrados e servidores sobre o que é o assédio, como identificá-lo, como preveni-lo. Você pode falar para a gente um pouquinho da importância de prevenção e enfrentamento desse comportamento no Poder Judiciário? Claro, eu acho que a primeira palavra que mais chama atenção é a prevenção. E a prevenção se faz com formação, com educação. Eu acho que o primeiro passo, inclusive, de uma formação é a identificação do nosso local, do nosso lugar social, da nossa posicionalidade social. E isso é muito importante para se entender os processos de assédio interpessoal na prática, Ou seja, como é que essa pessoa pode vir a cometer um assédio moral, um assédio sexual, como também é importante para o lugar da pessoa que está ali passando por esse processo, especialmente no assédio moral, e tem dificuldade de vislumbrar, de entender, de visualizar as ocorrências. Então, essa parte da prevenção e da qualificação é o que eu considero mais importante, mais relevante dentro da estrutura do Poder Judiciário, que já é uma estrutura hierarquizada, é uma estrutura que vem sendo submetida a uma gestão verticalizada através de metas e que isso, por si só, já cria um ambiente de competitividade, um ambiente de tensão extrema dentro da organização. Então, pensar que se já existe uma estrutura que acaba propiciando a ocorrência de assédio, a gente tem que atuar com uma resposta institucional, mostrando que, embora estruturalmente existam metas e que há uma verticalização nessa cobrança, não se admite a ocorrência, a política tem que ser de tolerância zero da ocorrência de assédio interpessoal. O ideal era que, inclusive, a própria gestão não demandasse de uma política exclusiva de numerificação da produção de justiça. Ou seja, a produção da justiça teria que ser uma produção de qualidade, uma produção de acolhimento, uma produção de resolução de conflito, e não necessariamente uma produção de números, porque processos são vidas, são pessoas, são vidas de pessoas que são colocadas à resolução do Poder Judiciário. Exatamente. Doutora, pensando nisso que a senhora falou, quais são os principais impactos das discriminações no ambiente de trabalho do Poder Judiciário e quais são os principais desafios que são enfrentados nesse contexto? Eu acho que o principal desafio é identificar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, como uma sociedade que tem resquícios, eu digo até que de permanências coloniais, é uma sociedade racista, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade LGBTQI-fóbica. Então, nós temos que identificar
como nós fomos socializados, como nossa subjetividade foi formada, e a partir desse nosso local social realmente pensar e repensar qual a materialização dessas questões, dessas permanências discriminatórias no nosso ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho nada mais é do que um microcosmo do nosso macrocosmo social. Né? Então, enquanto vivemos essas permanências discriminatórias dentro da nossa sociedade, no corpo da sociedade, ou seja, enquanto pensamos pessoas que se hierarquizam a partir de determinados marcadores sociais, né? Nós vemos corpos, vemos pessoas não como elas são, e sim pelos marcadores e como eles hierarquizam essas pessoas. Né? Então, a gente exibiu até um vídeo durante a dinâmica, que foi um vídeo que mexeu muito com o público, que é como, por exemplo, profissionais de RH enxergam pessoas brancas e pessoas negras no mesmo contexto. Né? E dentro desse vídeo, um homem branco correndo é tido como uma pessoa que está atrasada, e um homem negro correndo é tido como um ladrão em fuga, né? Nas falas desse vídeo. Né? Então, a gente tem que perceber como essas permanências coloniais formam a nossa subjetividade e quanto disso a gente está transferindo para o local de trabalho para que ocorram também essas perpetuações discriminatórias no ambiente de trabalho e desemboquem fatalmente em processos de assédio. Né? Então, pessoas passam a ser discriminadas ou assediadas, por exemplo, mulheres apenas por se tornarem mães, né, são vistas como um estorvo institucional simplesmente porque vão ter 6 meses de licença maternidade e que quando voltam a partir de uma divisão sexual, de um trabalho de cuidado reprodutivo, essa mulher ela volta exausta, volta cansada, né, volta, enfim, com privação de sono porque volta com um bebê de 6 meses, ela continua sendo vista como alguém pouco produtivo, como um estorvo, como alguém que traz um ônus para a equipe e se esquece que aquela pessoa, muitas vezes, antes de se tornar mãe, tem 10 anos, 15 anos de dedicação à instituição, que são simplesmente negados ou invalidados ou esquecidos por uma limitação da sua capacidade produtiva numérica por um curto período de tempo. Isso que a senhora falou é muito importante. E eu queria lhe perguntar quais são os principais vieses inconscientes e os estereótipos que podem contribuir com a perpetuação dessas discriminações. Como que a gente pode promover uma igualdade para poder combater essas situações? O primeiro ponto é identificar o que são vieses inconscientes. Né? Como eu falei, nós precisamos analisar o nosso local social. Né? Quem sou eu? Eu sou uma mulher branca? Eu sou uma mulher cis? Eu sou uma mulher heterossexual? Quem sou eu? Como isso me formou? Quais foram minhas relações? Né? Relações afetivas, relações familiares, relações profissionais. Tudo isso, desde a nossa infância, nossa inserção social, nossa inserção histórico-cultural, social, vai formando a nossa subjetividade, né? E molda exatamente os vieses inconscientes. Ou seja, quando em palavras muito rasteiras aqui, porque a definição é muito mais complexa do que isso, mas nosso modo de pensar e de agir o mundo, ele entra em automação. Quando a gente aprende a andar, depois daquele processo de aprendizado, a gente simplesmente anda, a gente não pensa mais como é para andar. Né? Então, a partir do momento que essa valoração de pessoas, né, a partir desses marcadores já está inscrito no nosso subconsciente, a gente vai reproduzir de maneira automática. Então, nós vamos, enquanto pessoas brancas, enquanto mulheres brancas, interpretar um homem negro andando na rua, por melhor que seja as vestimentas que ele esteja usando, né, como um possível agressor. Então, tendemos a segurar a bolsa. Independente, ele não fez nenhum movimento ameaçador, mas, no entanto, aquela presença é lida como uma presença de agressão. Por quê? Porque faz parte de um viés inconsciente. Eu estou falando isso para justificar jamais, eu estou falando isso para que isso seja identificado e seja vencido. Então, para que da próxima vez que a gente passe ao lado de uma pessoa negra, não segure a bolsa simplesmente por ser uma pessoa negra. Né? Se não há uma situação de risco, não tem por que você desconfiar de uma pessoa. Né? Então, assim, a ideia central de você pensar os vieses inconscientes nos processos discriminatórios é que existe uma discriminação estrutural na nossa sociedade e que ela vai refletir diretamente no nosso dia a dia, nos nossos processos individuais, inclusive nos locais de trabalho.
né? Se tem, mais uma vez, uma discriminação racial, mas a gente tem diversos vieses inconscientes na formação, né, dos processos de subjetificação do masculino e do feminino, né, de entendermos a feminilidade, né, como um atributo de docilidade, de cuidado, né, do que cabe ao local social, o papel social da mulher, e o masculino como um atributo de força, de violência, né. Então, na prática, esses vieses acabam formando também no mundo, e se refletem no mundo do trabalho, né, aquela tendência a exercer por violência, né, um cargo de chefia, um cargo de gestão, porque tradicionalmente o cargo de gestão era ocupado e exercido por homens e a violência, a força é tida como uma capacidade de racionalidade e de demonstração de controle de poder. Inclusive, mulheres, quando estão no exercício de cargos de gestão, tendem a performar exatamente essa mesma força e esse mesmo poder masculinizado, né, nessa ideia central dessa masculinidade, essa força, essa violência, e replicar, né, processos de opressão e de assédio. E aí, para a gente finalizar, como a participação e o engajamento de todos os profissionais do Poder Judiciário podem contribuir para a construção de um ambiente mais inclusivo e respeitoso? Nossa, como pode? Eu acho que é até uma pergunta retórica, nem sei se cabe resposta, sabe? Eu acho que só pode, né? Eu acredito que só existe esse caminho. O engajamento através da formação e da educação, né? Eu gosto sempre de citar a Bell Hooks, que ela tem um livro que foi publicado muito próximo aqui no Brasil, né? Ela é uma trilogia, na verdade, mas foi publicado um dos 3 livros, que é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E ela traz nesse livro uma ética social a partir do amor. Qual o grande fator estruturante da nossa sociedade? A violência. Todas as nossas relações, inclusive as que nós entendemos como relações de afeto e amorosas, se constituem a partir da violência, né? As nossas relações familiares, por exemplo, maternas ou paternas, há um exercício de uma educação com um controle de um corpo de uma criança por métodos violentos, seja verbais, seja castigos, seja pela violência física, né? Socialmente, inclusive, ainda se fala muito, infelizmente, no Brasil, em aplicação de violência física, de castigos físicos a crianças. Mas, quando a gente pensa que toda a nossa sociedade ela é moldada a partir de processos de violência e de hierarquias, né, nós esquecemos que, na verdade, nós evoluímos, se é que pode chamar de evolução, enquanto humanos, enquanto sociedade, a partir da cooperação. E a cooperação parte necessariamente para nos vermos a partir de uma ética social, de um ethos mesmo, pelo amor, né? Mas não é um amor por quem você conhece, é um amor por quem você desconhece. Não é um amor por quem lhe é igual, mas um amor, inclusive, pelas diferenças. A alteridade, né, o amor pela alteridade. Então, entender o amor enquanto ética social e o cuidado de todas as pessoas para todas as pessoas como uma forma de cooperação é essencial para mim, para a evolução quanto sociedade. Como é que a gente transfere isso para uma organização como o Poder Judiciário? Necessariamente com a participação e engajamento de todas as pessoas que fazem parte da instituição, né? Fornecendo, seja dando lugar de fala e de escuta para pessoas que são invisibilizadas, como as pessoas terceirizadas, né? Seja dando local de formação e de talvez, né, de repensar e requestionar sua posicionalidade social a quem está no topo da organização, que seria a magistratura. Né? Então, pensar desde as pessoas que a gente sequer enxerga quanto integrantes da instituição como estagiários e terceirizados, trazer, né, promover um local de escuta, promover eu sei que o empoderamento, essa expressão acabou sendo, enfim, deturpada ao longo do uso pelas redes sociais, mas trazer o poder através da formação e da educação para pessoas que não têm acesso por outros meios, né, a uma formação, uma qualificação de qualidade,
e trazer também a uma reflexão a quem tem muito poder e muita formação e muito arcabouço teórico, muita leitura teórica, mas talvez não voltada para essa área do conhecimento, que é o direito antidiscriminatório, e para a interdisciplinariedade com outras áreas, para além do direito, né? Então, fazer toda essa formação conjunta, eu acho que é o único caminho, né? E é um caminho que passa necessariamente por educação. E é isso, eu queria agradecer em especial. Obrigada, doutora Adriana, pela exposição. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, uma honra estar aqui, né, na ESMAT e no ESMATcast, né? Adorei participar. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. E não esqueça de acompanhar a gente pelas nossas redes sociais.